da aula mais à frente, ou eu nas minhas redes sociais, ou Exploit nas redes sociais da Team vão partilhar, por isso o acesso vai ser disponibilizado para todos. Então, vamos ver range tribate, mas não vamos ver range tribates para todos os tamanhos de stack. Vamos olhar para os range tribate para 60 BBs e vamos olhar para os range tribate para 40 BBs. Serão as stacks de maior interesse para nós jogadores de torneios. Para stacks maiores deixaremos isso para uma aula de uma team de cash ou assim, porque as 100 BBs serão para jogadores de cash. Ok, ranges de tribate, o que é que temos de considerar no processo de decisão de tribetar? Então temos de estar sempre atentos ao RFI do adversário e em relação ao RFI eu estou sempre a dar na cabeça aos meus alunos que eles têm que saber os ranges médios por posição para depois saberem interpretar se o adversário está a abrir ou a mais ou a menos da posição em questão. E por isso, contra adversários que abrem mais, tribetamos mais, contra adversários que abrem menos, tribetamos menos, naturalmente. Temos também que avaliar um bocadinho aquilo que é o fold versus tribate do adversário, por isso, contra adversários que vão foldar mais, o nosso processo de decisão muda um bocadinho, porque não queremos tribetar tanto em bluff, visto que nos vamos isolar contra range mais forte. E temos de ter cuidado com estes adversários que overfoldam. Por isso, contra um adversário que overfolda, eu se calhar não vou estar a tribetar tanto o meu rei 10 shooted, porque ele está a foldar os reis que eu domino, mas nunca folda os reis que me dominam a mim, nunca folda o rei valete, nunca folda o rei dama. Por isso tenho que ter atenção contra esse tipo de adversários no range que escolho. Stack size, obviamente, é uma das coisas mais importantes, por isso com stacks mais deep vamos escolher um tipo de tribetes, tribetes mais jogáveis normalmente, com stacks mais shorts vamos escolher tribetes um bocadinho mais polarizadas, por isso aquele bluff mais típico com uma mão fraca, que não vai desperdiçar equity se por acaso levarmos com all-in em cima. Um dos outros fatores importantes, e isso era uma coisa que não se falava há uns anos, mas agora temos que falar, que é se é um torneio PKO ou não, e por isso se é um torneio PKO temos que estar atentos se o adversário, se a destaca do adversário cobra a nossa ou não, ou se somos nós que cobrimos a deles. Por isso haverá um maior incentivo de tribetarmos quando nós cobrimos a stack do adversário, visto que o podemos eliminar, e quando é ele a cobrir-nos a nós, temos que ter um bocadinho mais de cuidado. O momento do torneio também tem que entrar no processo de decisão de tribetar, por isso se há ICM envolvido, se há uma final table, se estamos na bolha, normalmente neste tipo de momentos em que o ICM está mais envolvido, a big stack pode pôr mais pressão, enquanto que o short stack ou a stack média vai ter que ter um bocadinho mais de cuidado para não ser eliminado. E claro, a dinâmica aí é mais em curto prazo. Se estamos a tribetar muitas vezes seguidas, vai ser normal que à quinta ou à sexta vez o adversário vai dar mais playback e temos que ter cuidado nesse caso. Ok, sizes. Então, para a tribete IP, deixa-me só ver aqui. O Hugo Pereira está a dizer que não ouve. O resto está mal, está-me a ouvir bem? Estou a ouvir bem, João. Estão a ouvir bem? Sim, Pronto, então deve ser o problema do Hugo. Estava eu a dizer, em relação à tribete IP, os tamanhos de tribete vão variar entre cerca de 3 vezes e 3,5 vezes o tamanho do open raise do adversário, o que vai resultar numa variação de sizes aproximados de tribete entre as 6 big blinds e as 8.75 big blinds. Em relação à tribete out of position, temos que aumentar um bocadinho para piorar as odds que damos ao jogador que raisou em posição, e por isso o multiplicador, chamemos-lhe assim, sobe para os 3,5 ou os 4,5 vezes o tamanho do open raise do adversário, o que dá uma variação de size entre 7 e 11.25. É claro que podemos fazer ajustes mediante o adversário, mediante as stacks, mediante o momento do torneio, para valores um bocadinho maiores ou um bocadinho mais pequenos, mas nunca saindo muito deste range de sizes. Quanto maiores as stacks, então maior vai ser a tribate, e nunca devemos mudar o nosso size tribate de acordo com a força pré-flop da nossa mão. Por isso não podemos ser aquele jogador que quando tem as as tribeta de uma forma e quando tem o seu rei 6 da pinta tribeta de outra, porque assim estaríamos a dar informação ao adversário e bastava que o adversário tirasse uma nota para saber o que é que os nossos diferentes sizes querem dizer. Depois nós in-game vamos enfrentar
muitas tribets diferentes que nem sempre se enquadram nestes padrões que eu acabei de descrever. É o caso típico daquela malta que gosta de clicar o Azash, todos nós já vimos, todos nós já demos call de Blight 10, fizemos top pair e perdemos. E também há aquelas tribets mais curtinhas que acontecem ali para stacks na zona das 25 BBs, em que a malta tribeta IP, tipo um botão contra o hijack para 4.8, coisas assim. Isto são situações que não estão, que não aparecem ainda, pelo menos no estudo que eu tenho feito dos solvers, por isso assumo que sejam estratégias mais explorativas. De qualquer das formas, se estivermos atentos, acho que há sempre um padrão que podemos encontrar neste tipo de estratégias, e basta que tiremos uma nota que ficamos logo a saber o que é que aquilo quer dizer, caso tivermos visto o showdown. Ok, agora, mais coisas. Só um segundo. Já está, ok, disse o Hugo, já está, maravilha. Agora, vamos falar primeiro da tribate de 60 BBs deep, quando estamos em posição. Eu decidi começar por pôr umas notas, para depois, à medida que eu vos for mostrando os ranges, vocês estarem atentos a estas tendências. De qualquer das formas, eu vou depois alertar para aquilo que são alguns erros comuns e coisas que eu acho porreiras de sabermos. Então, muito importante, a tribate não é estática. As escolhas de mãos que vamos tribetar são elásticas e vai haver uma grande variedade de mãos a ser usada para tribate, quer pela adaptação que temos que fazer ao adversário, quer pela adaptação que fazemos às stacks efetivas da mesa, mas mais que isso também porque temos que ter uma estratégia que não seja completamente fixa, que varie, porque senão tornarmos jogadores muito previsíveis e não queremos isso. Além do mais, temos que ter tribates que de uma forma geral consigam cobrir todo o tipo de boards. Não podemos ter aquele jogador que quando tribeta só cobra as boards altas, porque sempre que vem sendo aqui na Duke não temos nada forte a não ser um overpair, ok? E muitas vezes isso não chega. O As-Rei e as Damas não são sempre tribetes obrigatórias para este stack size, particularmente versus EP. As-Rei não é uma mão que stacka bem EP contra EP para 60 BBs, por isso quando tribetamos e levamos com um shove, não é propriamente a situação mais fácil de todas, ok? A esquina Suited é daquelas mãos fetiche que surge sempre como um bom bluff, e vai ser transversal a muitos stack size e a muitas posições. A esquina Suited na dúvida é sempre um bom bluff. Depois há mãos que variam, isto é, o As-Dama off é um exemplo, é um bluff contra EP, mas é uma value bait contra late position. Os pares médios podem, às vezes, em frequências baixas, serem usados para tribate. Não é muito comum, mas acho que dá perfeitamente para criar umas tribetes com os pares baixos de vez em quando, transformá-los em bluff, por aí fora. Estes ranges para stacks mais deep privilegiam sempre a jogabilidade, por isso vamos ver muitas mãos suited, e as mãos que não vemos do lado suited, que vemos do lado off, são normalmente mãos com boa propriedade de blocker, por isso vão estar muito naquela zona do Rei Ballet off, do Rei Dama off, do As 10 off, por aí fora, ok? Normalmente, in-game, é impossível de memorizar todos os ranges que eu vos vou mostrar. Eu não sou muito de estar a usar tabelas nem coisas dessas, então eu tento pensar, digamos assim, na construção do meu range de tribate usando para a parte do bluff, a parte do vale, não é? Ases, reis, é damas, é o que for, são as bonitas e as boas. A parte do tribate bluff, eu gosto de usar normalmente mãos que eu olho para elas e sinto que são o bottom do meu range de call, por isso são as piores mãos com que eu daria call naquela posição, ou serão as melhores mãos que ainda me apetecem foldar. Eu passo a explicar aqui à frente. Então temos aqui o range de tribate do TG mais 1 versus o TG. Vão ter sempre as percentagens. Para quem não está habituado a trabalhar com o solver ou com frequências, o 1 corresponde a um 100% de frequência, por isso é uma mão que tribetamos sempre. O 0,32 ou todos os outros números de 0 a 1 que aparecem ali correspondem a frequências inferiores a 100%. Pronto, vemos então o topo do range quer sempre tribetar nestas posições, e depois vemos que temos estratégias mixadas, por isso frequências diferentes de tribete com outro tipo de mãos. Aquilo que eu estava a dizer em relação ao topo do fold ou bottom do call é exatamente o que acontece aqui nesta zona. Por exemplo, eu quando estou early position contra early position, olho para as 8 e digo, bem, não é uma mão que eu acho muito confortável para jogar em call, então pego nela, como ainda vejo valor suficiente na mão para ter um VP-IP ativo, tribeto-a. A mesma coisa para um rei 10 suited. Estar a dar call EP versus EP com toda a mesa ainda por falar, eu prefiro tribetá-la, jogar o pot um bocadinho mais inflacionado,
com iniciativa e de preferência heads up, que assim não tem que jogar a pot multiway, torna-se muito difícil ganhar pots multiway. Em relação a estes ranges iniciais que eu vos vou mostrar, aquilo que eu posso apontar é que esta parte a malta raramente falha, é tipo, está-se bem, tribetam sempre porque é o queijo, é intuitivo, não há dúvidas. Mas depois falha bastante nesta parte, que usa muito para call, porque são mãos bonitas, são mãos que flopam bem, mas flopam bem heads up. Multiway fica muito difícil de jogar rei 10, rei valete, dama valete, por muito bem que flopem, jogar 5-way é sempre uma dor e perdemos a habilidade de bluffar, torna-se muito mais difícil validebetar um top pair mais fraco, por isso são mãos que funcionam muito bem como tribet e cá está o tal à esquina, que funciona muito bem como bluff. De seguida temos os ranges TG mais 2 versus TG e versus TG mais 1. À medida que vamos avançando nas posições, obviamente vai haver mantém-se o range de valor, mas o range de bluff vai piorando. Vai haver um desvio do range desta zona para zonas mais atrás. Vemos agora aqui, por exemplo, uma frequência menor de rei 9 e aqui uma frequência maior, mas continuamos a ver tribetes com mãos que muitas vezes eu vejo o fio de usar para call. Os reis valetes, damas valetes, os reis novos, a malta flata em demasia estas mãos, quando podia perfeitamente usá-las para tribete. Da parte off, começa-se a ver aqui então a tal introdução de mãos com boas blockers, o as-dama, o rei-dama off, a as-valete off, são mãos que não flopam bem multiway, querem jogar heads up, querem jogar com iniciativa, um rei-dama quer tribetar para do outro lado receber call de um dama 10 suited e dominar, basicamente. Ok, temos agora os ranges do hijack contra as posições anteriores, o tal desvio para mãos um bocadinho piores, agora um bocadinho não víamos aqui o A7, não víamos tanto o A-esquadra, aqui os 10 novos, o rei 9 é sempre uma ótima mão para tribetar do hijack contra posições iniciais. Ok, aqui o rei 9, a parte das blockers a aparecer com maior frequência à medida que tribetamos contra posições mais avançadas na mesa. É claro que nunca vemos frequências muito altas, estamos aqui na zona dos 6%, ok? E à medida que estamos a tribetar contra posições mais avançadas é que a tribete dispara um bocadinho mais. Ok, chegamos ao cutoff. O range de valor obviamente mantém-se inalterado, começa a expandir, claro, para outros pares, para esta zona daqui do as-dama, destas versões off, ok? E os bluffs começam a passar aqui para os novos suited, contra o TG, alguns ases. À medida que as posições avançam do TG para o TG mais 1, para o TG mais 2 e para um hijack, por exemplo, vemos também os bluffs a saírem da zona daqui e a passarem para zonas aqui mais fracas, como o rei 8, como aos novos suited. E este é outro caso que eu acho que a malta peca pela passividade. Toda a gente gosta muito de pegar no valete 9 e ver um flopzinho, um 10-8 ver um flopzinho, um 10-9 ver um flopzinho, quando vocês veem que eles têm frequências ali perto dos 50% de tribete. E eu acho que o field tem tendência a levar isto muito mais para call do que para tribete. E para as tais 60 BBs nós queremos mãos destas para tribetar. Nós não queremos uma mão tipo a esquina off. A esquina off não tem jogabilidade suficiente para o pós-flop. Este gajo aqui mandou 6, mano. Eu vou pedir à maltinha que façam mute nos micros, mas eu desativo aqui para todos. Ok, isso. Não há stress, não há stress. Estava eu a dizer, queremos jogar mãos com muita jogabilidade para o pós-flop, porque para uma stack de 60 BBs, a verdade é que o adversário ainda vai continuar muito contra a nossa tribete. Ok, chegamos ao botão. Botão contra o TG. Temos que ter tribete bluff, o valor mantém-se. Esta parte eu não vou discuti-la muito porque todos vocês sabem do que é que eu estou a falar. Mas temos que ter tribete bluff do botão contra o TG, porque não podemos ser aquele jogador que tribeta só o queijo. Porque se somos o jogador que tribeta só o queijinho, somos demasiado previsíveis e fica fácil para o lado de lá adaptar-se. Folda muito e começa a forbetar quando também tem jogo que nos bate. Então no botão até podemos usar mãos tipo um 6 esquina suited, um 7-6 suited para cobrir as tais bordes baixas, o a esquina suited para cobrir as bordes baixas, mãos tipo 10-8 suited, ok, para cobrir bordes médias, aqui um valete 9 para cobrir bordes médias, temos o as 8 e o as 9 para cobrir algumas bordes médias, aqui os reis valetes, reis 10, as 10 para cobrir bordes altas, para além do valor, claro. Aqui o as rei off, reparem que contra o TG não é sempre tribate, cerca de apenas 40% das vezes é que gosta de tribetar. E depois, à medida que a posição do open raise vai avançando do TG para o TG mais 1, TG mais 2, hijack e cutoff, começamos a ver também um desvio dos bluffs para mãos com uma raw equity pior, por isso que passam aqui para ases piores,
para reis piores, para um 9-7 em vez de um 10-8, para um 10-7 em vez de um 10-8, ok? Mais mãos off, que também são piores, contra o cutoff, e nota-se também uma expansão clara daquilo que é o range do valor. Contra o TG não estamos a tribetar sempre damas, mas contra cutoff já estamos a tribetar sempre valetes e muitas vezes 10-10, o próprio 9-9 já dá para tribetar aqui por valor. É importante para 60 BBs entender que aquilo que é tribete valor não é uma tribete que nós temos que automaticamente destacar pré-flop se eles fizerem forbet. Eu quando olho para uma mão tipo 10-10, 9-9, vejo uma mão que quero tribetar, não vejo obrigatoriamente uma mão que quero fazer stack off pré-flop. Agora vejo uma mão que quero inflacionar o pote no sentido de jogar um pote com mais dinheiro lá metido. Ok, em relação às tribetes em posição, estes são os ranges. Isto era um bocadinho daquilo que eu vos queria falar. Agora, tenho aqui alguns exemplos práticos, prontos, que eu marquei meus, para vocês verem mais ou menos algumas situações reais. Por isso, vemos aqui um às 10. Isto não são bem as 60 BBs, mas pronto, estamos ali nas 50. Acho que estas versões off funcionam muito bem. Temos aqui um rei 8 suited, as posições não são as ideais, gostaria mais de tribetar este tipo de mãos. Imaginemos um cutoff contra um hijack ou um botão contra um hijack. Aqui o tal às 8 que eu falei logo no início, é uma mão que eu acho que vale a pena VP par, mas não quero VP pá-la em call, e então uso para tribete. Um às 10, que é uma tribete pouco intuitiva às vezes, a malta gosta muito de jogar isto em call, mas é daquelas tribetes de valor. Não é uma mão que eu vou stackar, se ele chipar, vou ter que foldar. É um bocado triste, mas vou foldar. Mas é uma mão que eu estou super contente em jogar um pote um bocadinho maior, porque eu acho que ele não foldaria um As suited, eu acho que ele não folda um Valete 10, acho que ele não folda um Rei 10, um Dama 10, e por isso eu estou a levar uma mão que domina para o pós-flop. Ok, agora vamos passar para a tribete na Small Blind, ainda com as 60 BBs. Na Small Blind vai haver algumas tribetes pouco intuitivas, tipo Rei 10 suited, Rei Valete suited, As 10 suited contra o EP. Vão ser os nossos bluffs. O Valete 10 suited, vocês vão reparar que tem sempre frequências. Só um segundo. Vou ativar aqui o som de todos. Tem sempre frequências, o Valete 10 suited, superiores ao As Valete off. O que realmente prova que nós privilegiamos a jogabilidade nas nossas tribetes. E quanto a lead position, vamos ter um range, chamemos-lhe valor expandido, ok? Vocês já vão ver o que é que eu estou a falar. Quais são as grandes vantagens de ter uma estratégia que privilegia a tribete na Small Blind? O grande objetivo é negar a possibilidade da Big Blind entrar no pot. Vai ser muito melhor jogarmos heads up, vai ser muito melhor jogarmos com a iniciativa e estamos no fundo a anular a tal desvantagem de estarmos na Small Blind, que é uma das posições mais difíceis de se jogar, porque é a posição que está ali, por um lado, sem posição contra o botão, cutoff, por aí fora, e ao mesmo tempo ensanduichada pela Big Blind. E por isso nós queremos jogar esse tipo de potes maioritariamente heads up. Os ranges são estes, então vemos contra o TG mãos tipo Rei Valete a querer tribetar, mãos tipo As 10 a querer tribetar, Reis Damas suited, ok? Mãos muito jogáveis, que eu acho que a malta tem muita tendência a jogar apenas em call, porque é um call fácil, porque é um call que até domina o range da Big Blind, mas depois nunca protegemos o nosso range de tribete com mãos jogáveis e estamos sempre lá com os Ases, com os Reis, com as Damas, com o As-Rei e, como eu tenho sempre vindo a dizer, tornamos um jogador muito previsível. Reparem que até Suited Connectas contra Early Position ele usa, o que vai de encontro àquela máxima de cobrir todas as bordas possíveis. O Asquina continua cá, ok? Naturalmente, como já tem vindo a ser tendência, à medida que a posição do Open Raise avança na mesa, os nossos bluffs tornam-se um bocadinho piores, o nosso valor expande. Por isso, aqui não víamos muita tribete de Rei 10, aqui já vemos, contra o TG mais 1, aqui já vemos, contra o TG mais 2, ok? Depois aqui começa a aparecer um Rei 9 contra o hijack, o valor já expande com maior frequência para o 10-10, com maior frequência para o 9-9, vemos introdução de frequências maiores desta zona off aqui do As-Dama, do Rei-Dama, do As-Valete, ok? Contra cutoff, expandir tudo isto, é daquelas coisas que eu acho que a malta erra muito, tipo, olha para um 10-9, é um call fácil do call, olha para um Valete 10, é um call fácil do call, não, vamos tribetar isto, vamos ser mais agressivos, pôr pressão no adversário, não esquecer que o cutoff atualmente está a abrir cerca de 35% do range a 40% do range e por isso é preciso punir, e por outro lado, é preciso lembrar-nos sempre que quando tribetamos Valete 10, estamos a receber call 10-9 suited, 10-8 suited, estamos a receber call de mãos tipo 10-7 suited, estamos a receber call de pares abaixo
e é uma mão super jogável que ainda domina a parte do range de call. Contra o botão é tudo o mesmo, mas ainda mais, não é? Temos aqui um rei 6, bluffs um bocadinho piores, o à esquina, está sempre lá, o A7, depois começamos a expandir o range aqui para os shoot de connectors, alargar o valor até aos 9s, até já podemos começar a meter algumas mãos assim mais feias, tipo as 9 off, poder de blocker, por aí fora. Isto tudo, não esquecer, 60 BBs. Ok, temos aqui umas tribetes, rei dama, tribete obrigatória, rei valete, tribete obrigatória contra o cutoff, um as dama, sem medo, tribetar o senhor que abriu 2.5, e esta aqui tive que me esforçar para encontrá-la na base de dados, porque nem para mim é intuitivo tribetar contra posições iniciais uma mão tão bonita como esta, mas lá encontrei, isto deve ser pai de 77, contra um open raise de early position, que é um rei valete, mão muito jogável. Ele continua com os valetes 10, com os 9 e nós estamos bem contra esse range que ele continua. Agora, passamos para a tribete da BB. O que se nota na tribete da BB é que há uma maior polarização no range, por isso vamos ver mãos que são claramente o valor e mãos que são claramente mais bluff, ok? Porquê? Porque somos o jogador que fecha a ação. E se somos o jogador que fecha a ação, temos aquela opção de, ok, o pot já vai ser jogado heads up e eu posso entrar e assumir que vou jogar o pot assim mais pequeno. E por isso não quero desperdiçar equity com mãos que ficariam em mau estado se levassem uma 4-bet, digamos assim. Eu não quero estar a tribetar coisas tipo as valete suited, as 10 suited contra certas posições, porque se levar com uma 4-bet, pá, vou ter que foldar e não quero desperdiçar equity. O as-rei, mais uma vez, é sempre tribete, à exceção da tribete contra o early position, em que não tem que ser obrigatoriamente tribete, ok? O valete 10 continua com as frequências mais altas de tribete do que o as-valete off, à exceção da tribete versus o botão, porque aí o as-valete já tem demasiado valor para não ser considerado uma value bet, visto que o botão vai continuar com mãos tipo valete 9 suited, sei lá, as 10 off, que nós dominamos. A tribete versus small blind vai ser muito variada, vai ser muito mais polarizada, e no fundo acho que temos que nos adaptar ao adversário e maioritariamente a dar call, meter alguma tribete mais polarizada só para castigar aquele pessoal que gosta muito de abrir na small blind. Ok, contra o TG, obviamente vamos ter, entre aspas, bluffs com estas mãos, que são super jogáveis, e é isso que é pouco intuitivo, e é por esse motivo de ser pouco intuitivo que a malta acaba por se acanhar um pouco nestas tribetes e levar tudo isto mais para call. O à-esquina está sempre lá, por isso, de hoje em diante já sabem. Suited connectors, tal cobertura de board, tal escolha de mãos jogáveis contra o EP. Abdicar um bocadinho destas aqui que são off. À medida que as posições avançam, então vamos ver o tal deslocar dos bluffs para mãos um bocadinho piores. Isso, aqui contra o TG mais um ainda mantemos estes dois combos, mas depois começamos a descer para os reis 9, para os valetes 10, 10 9, partes de connectors, nosso amigo à esquina. Contra o hijack, estas mãos aqui deixam de querer tribetar, e aqui começamos a ter uma diferença em relação aos outros ranges que eu vos tenho vindo a mostrar. Estas mãos são as tais que não querem desperdiçar equity, não querem levar uma 4-bet, querem garantir que vem um pot, querem garantir que vem um flop, tenham muita jogabilidade, realizam muito bem a sua equity e por isso vai ser muito fácil de lidar com o jogo pós-flop com este tipo de mãos. Assim que passamos para as posições mais finais, começamos a encontrar tribetes aqui desta zona do range, ali em torno dos pares de 9, pares de 10, por isso 10-9, 9-8, 10-8, valete 8. Reparem que é muito desta zona, a zona bem jogável, tanto contra o cutoff como contra o botão, surge muito daqui. E depois temos que assumir que as valete é uma value bait aqui. 8-8 é uma value bait, não podemos ser aquele jogador que dá só call na big blind com 8-8. Nós temos que tribetar 8-8 porque do lado de lá eles não foldam um par, não é? Nós não podemos ser aqueles choninhas que está sempre a chorar e dizer, ei pá, eles não foldam nada, mas depois somos os choninhas que dá call de 8-8 na big blind. Não, isto é para tribetar e castigá-los, toca a punir. Depois, como eu tinha dito, contra a small blind, o range tribete, pronto, é super variado, nem vale a pena estar aqui a apontar mãos que sejam mais ou menos tribete. Basicamente têm que
tribaitar, desculpem, têm que tribaitar mãos muito variadas. Acho que aqui tem que haver uma adaptação àquilo que é a vossa sensibilidade in-game do vosso adversário na small blind. Se ele abre muito, tribaitem mais. Se ele abre menos, tribaitem menos. Levem as mãos mais para call. Não há stress porque vão jogar em posição. Não há problema que eles tenham feito 3x porque é o size normal. 3, 3,5 é o size normal do range da small blind. Por isso não se assustem, defendam, ok? Privilegiem para tribate as mãos off, que são aquelas que desperdiçam menos equity, e guardem as mãos suited mais para call. Agora não há problema nenhum de vez em quando pegamos num dash 7, que são mãos off mas semi-jogáveis, um valet 7, um dama 8, aqui um dash 6, um rei x, por aí fora, e meter uma tribatezinha para os pôr em sentido, no fundo. Pronto, temos aqui mais algumas tribates. Um valet 9 contra o botão, pouco intuitivo. Olha o nosso amigo Pico. Pouco intuitiva, mas super boa de se fazer. Aqui um quina quadra contra o GoTo Casher, nem sei se é o quintas ou não, mas um quina quadra, cobertura de board na parte baixa. Aqui temos a tal tribete contra uma posição mais EP, com uma mão que seria normalmente um call muito fácil. E esta aqui eu marquei porque acho que é um erro claro. É uma mão que não quer tribetar. Rei quadra para este stack size parece-me fraco demais. Contra uma posição hijack demasiado early para eu me querer meter com ele com uma mão tão fraca como esta. Se estivéssemos a falar de um rei 9 suited, porreiro. Se estivéssemos a falar de um rei 10 off, rei ballet off, pá, está fixe, tem duas blockers decentes e semi-jogabilidade para o pós-flop. Rei quadra é um tipo de tribate que podemos ter, devemos ter, mas para stack sizes mais pequeno e contra posições mais finais, onde o pós-flop não é normalmente uma preocupação para o nosso range. Agora aqui, quando eu tribate para o 8 e ele ainda tem 53 para trás, ele facilmente pode me dar call e eu depois, pá, vai ser uma dor a minha vida no pós-flop quando eu tenho que tribetar rei quadra. Ok, agora vamos passar para os ranges de tribate com 40 BBs deep. Vai haver alguma diferença aqui nestes ranges, particularmente quando tribetarmos da Big Blind, onde os ranges vão ser muito mais polarizados, e aí o rei quadra, o rei cena off, já vai começar a entrar como tribate bluff mais frequente. Vou manter o mesmo estilo de apresentação para esta parte, por isso, o que é importante sabermos na tribate IP? O As-Rei não é sempre tribate, mais uma vez, há sempre essa doença do As-Rei, mas não é uma tribate sempre, particularmente contra as posições mais tight da mesa, o EP, mas é sempre usado para stackar as 40 BBs contra todas as posições a partir do hijack, inclusive, por isso tribetem à vontade quando o open raise veio do hijack para a frente, stackem, tranquilos. Agora daí para trás tenham mais cuidado. O As-Dama e o As-Balete são bluffs preferidos do solver contra o EP, por isso são tribetados contra EP em bluff, mas contra a late position já são jogados maioritariamente em call. Mais uma vez, é uma daquelas mãos que não tem o valor suficiente para stackar contra a maioria das posições com 40 BBs, mas funciona muito bem porque tem muito boas blockers contra o EP, e contra late position é um bocadinho esticado stackar estas mãos, ok, a não ser claro, e isso vocês já estão fartos de saber, contra os jogadores mais loose do field, contra ele está-se bem. Agora, contra a malta mais média, mais tight, as ballet off, botão cut off, não é propriamente o queijo de stackar, e por isso podem ser levadas para call, ok? À medida que a posição do open raiser avança, desde o EP até ao late position, o que vamos ver vai ser uma passagem das tribate bluffs desde os valetes suited com kicker superior para os 7 suited com kicker superior. Às 9 e às 8, falando um bocadinho dos aces suited, são excelentes bluffs contra early position e middle position. Por isso, são os tais aces suited que nós olhamos e dizemos: epá, eu queria jogar esta mão, mas estar a dar aqui call no meio da pista vai ser assim um bocado duro. Então, o solver gosta de usar isso para tribate, e normalmente a nossa intuição tem que ser mesmo essa: tribetar estas mãos contra EP. MP versus EP. Mais à frente na mesa, as mesmas mãos assumem as mesmas características que assumem as dama e as valete, isto é, tribetes contra early position, mas late position são mais vezes jogados em call, ok? E adicionamos, ou vamos adicionar, AX piores na versão suited para as nossas tribetes. Então, tribete IP. Começamos
pelos ranges mais tight, por isso contra EP contra EP temos aqui o value e temos os tais bluffs bem jogáveis com o As-9, com o As-8, Rei Valete, Rei 10, até podemos pôr aqui um Valete 10 de vez em quando, não jogar isto sempre em call. À medida que vamos avançando na mesa, vemos claramente que este é um stack size para o qual o solver já não gosta de tribaitar esta parte do range. Estas mãos que estão aqui a 0 são mãos que não são tribait, neste caso. Estas aqui obviamente são folds, mas estas vamos jogá-las, mas vamos jogá-las em call. Porquê? Porque não queremos nunca levar com uma 4-bet e desperdiçar a equity. E então escolhemos bluffs um bocadinho piores. Okay? O As-8, Rei 9, aqui o Valete 10, Dama 10. Aqui desta zona ainda bem jogável. Ou aqui da zona das blockers, o tal As-Dama e As-Valete que fui falando. Avançando para posições mais médias na mesa. Ok, vemos a tal descida dos bluffs dos valetes primeiro para os 10 shooted, ok, para esta zona, aqui dos 9 shooted. Depois vamos começar a ver, é sempre o mesmo tipo de mãos, por isso também não vale a pena estar aqui muito a repetir-me, mas vamos começar a ver depois a passar aqui para esta zona dos 9 shooted, quando estamos no hijack quando o TG é mais 1, quando o TG é mais 2 já estão aqui mais os 10, aqui já estão os 9, ok, no cutoff. Aqui os 9, quando eu tenho mais 2 9 e começarem a aparecer alguns 8 shooted, ok, aqui, e depois contra posições finais também começamos a ver mais mãos off, ok, o tal As-Dama que deixa de ser uma tribate e passa a ser um call, ok, contra o hijack, aqui já há uma frequência muito baixa do As-Dama off, e sempre esta passagem de mãos melhores contra o TG, mais médias o TG mais 1, mais médias contra o TG mais 2, mais fracas contra hijack. Chegamos então ao botão, as tendências são as mesmas, os combos começam a ser cada vez piores, pronto, os 8 shooted, aqui alguns 9, alguns 8 shooted, mãos com propriedades de blockers, estas mãos não são nada de especial para defender em call contra o EP, podem ser tribetadas, bloqueiam range de stack off, bloqueiam range de call, por isso são fixe, vão gerar muitos folds. À medida que avançamos para o TG mais 2, a tal tendência, meter o As-8 ainda, o Rei 9, depois contra o hijack os 8 suited, okay? Os 9 suited, e contra o cutoff já vemos aqui para esta zona dos Reis suited até o Rei Quina, os 8, o 9 7 e já muitas mãos off. Particularmente contra hijack e cutoff, eu sou muito fã de tribetar estas mãos com blockers. Há muita malta que gosta de jogar isto em call. E bem também, atenção, as mãos têm que ser VPpadas, mas eu acho que a nossa win rate é melhor quando tribetamos este tipo de mãos. Bloqueiam range stack off, por isso bloqueiam um Dama Valete, por exemplo. Bloqueia um As-Dama, bloqueia umas Damas, bloqueia uns Valetes. E depois bloqueia aqueles calls de Rei Dama, calls de Rei Valete, calls de As-Valete, calls de As-Dama. Se ele é call com um par, nós estamos aqui num flip com iniciativa, por isso estamos muito bem. Então eu acho que são mãos que performam muito fixe em tribate late position contra late position. Ok, alguns exemplos, pronto, temos aqui um Rei 6 no botão, temos aqui o tal Dama Valete no cutoff contra o hijack, temos aqui um As-8 contra uma posição mais inicial, em que eu estou aqui mais no meio da mesa e não quero dar só call. Temos aqui um As-9 off, não é uma mão que defenda muito bem em call, até porque outra das vantagens de tribetar em posição é não sermos squeezados pelas blinds, por isso é sempre importante termos atenção e dar uma vista de olhos à stack das blinds quando estamos a decidir mais para o call, porque se as blinds tiverem stacks ali nas, sei lá, 35 BBs, podemos levar com um push e vamos ter que foldar para mãos mais médias, tipo um Dama Valete off ou assim, que levamos só para call. E essa é outra das vantagens de sermos bastante ativos IP a tribetar. Ok, agora passamos para as tribetes sem posição. Comecemos pela small blind. Desculpa que eu estava só aqui a melhorar a palavra. Então, mais uma vez, mantemos aquelas tribetes menos intuitivas contra o EP. São sempre pouco intuitivas porque nós olhamos para estas mãos e vemos uma mão que quer só dar call. Agora, o Valete é shooted, ao contrário do que acontecia para as 60 BBs, é quase sempre jogado em call. É uma das tais mãos que exemplifica bem o não queremos desperdiçar equity. É obrigatório vermos um flop com Valete shooted, não podemos ser forbetados. Quanto a late position, vamos notar que as mãos que são tipo AX off e 10x off com kicker acima, por isso Valete 10 off, Dama 10 off, Rei 10 off são ótimas opções para tribate contra late position, por isso contra cutoff e botão, quando estamos na small blind são ótimas mãos para tribetar, caso contrário também podemos dar call. Vamos ver
introdução de como shooted quanto a late position quando a tribet é feita a partir da small blind, e isto vai ser algo que nós não vamos ver tanto quando tribetamos da big blind, por isso mais à frente vocês vão ver da big blind não tribetamos combos suited contra o botão e contra o cutoff, só tribetamos contra o hijack para trás. Da small blind temos combos suited contra o botão e contra o cutoff. Quando eu falo de combos suited é combos suited de bluff, porque obviamente a Ashray é um combo suited, mas é um combo suited de valor. Mantém-se, pronto, os mesmos motivos para tribetarmos bastante agressivo da small blind. E temos aqui os ranges. Então, as tais mãos pouco intuitivas, para além do range de valor típico que temos neste tipo de situação. Vamos tentar stackar tudo que é valetes mais. 10-10 nem sempre, acho que temos que fazer uma avaliação um bocadinho mais ponderada do adversário. À medida que avançamos para o small blind contra o TG mais 1, contra o TG mais 2, vemos algumas mãos piores a tribetar, estas a deixarem de querer tribetar porque não querem desperdiçar equity, como shooted ainda, blockers, mas apenas blockers muito boas, ok? Bom poder de blocker aqui, bom poder de blocker aqui, quer para o range de stack off, quer para o range de call, e depois quando começamos a chegar ao cutoff e ao botão, vemos a tal passagem das mãos desta zona aqui, muito jogável, a desaparecerem e a serem substituídas por esta zona, a tal zona dos 10s off e dos As X off, aqui, depois contra o botão podemos abusar um bocadinho mais, meter um As7, um As-quina e os tais 10s off, que quando for baitados não desperdiçam equity, não é? E eu se tribeto na small blind contra o botão, uma mão tipo dama 10 chuta, ele chipa, eu meto as mãos à cabeça, mas se for um rei 10 off, pá, está-se bem, pronto, fui for baitado, não é drama nenhum. Alguns exemplos, um As-10, tal poder de blocker, um rei suited contra uma posição mais média, já é um bocadinho esticada, mas eu acho ok. O As-10 outra vez, contra um botão. Um As-balete contra um early position, aqui muito poder de blocker. Bloqueio stack offs, bloqueio calls. Uma tribet fixe para ser a small blind, para depois também eu poder tribetar os meus ases à vontade e ser pago, os meus reis, as minhas damas e ser pago pelo meu adversário. Tribet na BB. Ora, começamos a chegar aqui a coisas mais engraçadas. O que é que se nota? 10-10 e As-rei são sempre tribet para stack off da Big Blind. Eu diria que não podemos levar isto sempre à letra, apesar de o Solver o fazer. Há certos adversários contra o qual não há de ser espetacular dar tribet call da As-rei ou 10-10, porque são adversários muito tights, particularmente malta que joga na pool mais internacional. Encontram-se jogadores bastante mais tight. Na pool francesa, pá, stacking à vontade, porque a malta gosta muito de meter as fichas no pano. Mão shooter, como eu tinha dito, só são incluídas no range de tribet bluff para posições anteriores ao hijack. Claramente vai haver uma preocupação por parte do Solver para melhorar a propriedade das blockers à medida que tribetamos posições mais iniciais. Por isso vamos ter, por exemplo, um rei dama off a ser tribetado contra o EP, mas contra o late position já temos um rei 6 off. Por isso, contra um EP vamos escolher duas cartas a bloquear, duas boas blockers, e contra o late position já basta termos uma blocker bem decente e uma outra mais fraquita. Uma das coisas que se vê muito no Solver é que o rei dama suited surge como uma tribet call versus late position no Solver. O que eu entendo, o que eu concordo, mas acho que versus field não funciona muito bem, porque simplesmente o field não forbeita mãos fracas o suficiente para o rei dama surgir como uma tribet call super boa. E quando eu digo field, digo o field está a jogar, sei lá, até 20 paus, até 30 paus, normalmente não está a fazer forbet suficiente para esta mão surgir como uma boa tribet call. Dos 30 para cima já apanhamos malta mais agressiva, que tem este tipo de spots mais estudado, que mete mais vezes um par baixo, que mete mais vezes um valete 10 em bluff, um As-quina em bluff, então isto começa a ser uma tribet call melhor, mas para os limites mais baixos não é propriamente uma estratégia muito ganhadora. Contra late position, nota-se também alguma tribet com pares baixos, ok? Eu estive a espreitar as frequências e o Solver usa essas frequências para tribet call, por isso ele quando tribeta um par, quando tribeta rei dama não é para foldar, são mãos boas demais para ele foldar. Mais uma vez eu acho que é o mesmo caso do rei dama. Estar a dar tribet call de quinas contra late position não há de ser uma jogada muito ganhadora contra o field, pelos mesmos motivos que eu acabei de vos explicar. Ok? A tribet contra a small blind vinda da big blind, não esquece que isto são dicas
para a tribet vinda da Big Blind. Então tribet Big Blind contra Small Blind muito variada, muito polarizada, sem combos suited. Por isso, quando temos uma mão suited, damos call ao reis da Small Blind. Quando temos uma mão off muito fraquita, podemos pensar em tribetar. Então, o que se nota aqui é o tal poder de blocker vindo destas mãos, dos ases off, aqui dos reis damas offs, reis valetes offs, algumas mãos suited. O Solver tem aqui um feitiço qualquer com o rei 9, gosta mesmo muito do rei 9 suited. À medida que as posições avançam, a tendência mantém-se. Ele começa a pôr algumas mãos suited, mas começa a introduzir cada vez mais mãos off, com o tal poder de blocker bem decente. E assim que começamos a chegar do hijack para a frente, vamos ver este tipo de mãos a desaparecer. Os 10-8, os damas 9, os damas 8 e a substituição quase total por mãos que vêm desta zona aqui, ok? Aí está, contra o cutoff já não temos mãos suited. O rei dama que aparece é um tribet call. Os tais 7-7, 6-6, quina-quina, eu acho que não são tribet calls incríveis. E depois o tal poder de blocker, ok? Desaparecem os ases damas, desaparecem os reis valetes. Tem aqui um outro rei dama, mas começam a aparecer muito mais rei 8, dama 8, ases, quinas offs, contra um cutoff. Depois mãos ainda piores contra um botão, um 10-7, um rei quina, o tal rei cena que eu falei ao início. E o rei dama, por exemplo, desapareceu. Menor poder de blocker contra um range muito mais largo, porque o range do botão atualmente deve estar situado ali entre os 45% e os 55%. E contra esse range dá perfeitamente para abusarmos com mãos tão fracas como um As-Quadra Off, ok? Não exagerem neste tipo de tribetes, façam-nas com critério. Tentem fazê-las contra adversários mais loose, tentem fazê-las em momentos do torneio em que realmente a vossa stack gera full equity. Por isso, estar a fazer muitos destas tribetes na fase inicial do torneio, pá, resulta pouco, porque eles podem clicar no botão de reentry, não é? Mas em fases mais avançadas do torneio, estas tribetes já funcionam bastante bem, estamos a pôr muita pressão e eles já se ganham um pouquinho mais. Em relação à tal tribete Big Blind versus Small Blind, vemos o quê? Não existem combos suited, ok? Por isso, por muito que nós queiramos pegar no Knob Track suited e começar a meter para tribete, não vai dar. Jogamos isto em call, fazemos flashes, fazemos backdoors, por aí fora, e podemos jogar muito mais vezes em float ou flop. Estas é que não. E então a nossa tribete deve surgir muito mais daqui, ok? Vemos aqui uma tendência, digamos, nesta diagonalzita, parece-me, não é? 10-6, valete quina, dama quadra, rei quadra, ok? Esta zona ele gosta de tribetar em bluff, por isso pegar assim numas mãos off, ou com uma blocker semi-decente no rei e no as, ou com algum mínimo de jogabilidade aqui no valete 7, no 10-6 e meter para uma tribete. E já sabem que não tem que ser uma tribete muito grande. Estamos em posição, a small blind abriu para 3x, nós temos 40 BBs, não queremos pôr uma porcentagem gigante da nossa stack, então fazemos alguma coisa tipo 9, 8,5, 9, 9.2. Parece-me ótimo em relação a isto. Tenho aqui alguns exemplos, pronto. Uma tal mão com propriedades de blocker, o As-7 off contra um cutoff, um Dama 7 contra um cutoff. Aqui um erro claro, né? Acabei de vos dizer e de vos mostrar que não existe tribete com mão shooted Big Blind contra Small Blind, por isso isto é um erro meu. Eu deixei aqui para vos mostrar um erro. E uma tribete, pronto, com um joguinho todo contra um EP para uma staking que já nunca vamos foldar contra 4bet e podemos stackar à vontade. E pronto, a apresentação em si era isto que eu vos queria mostrar. Se tiverem assim alguma dúvida podem perguntar. De qualquer das formas, nós ainda vamos continuar um bocadinho a aula porque eu tenho duas mãos do João que ganhou o sorteio para analisar aqui e também vos posso mostrar. Se quiserem tirar alguma dúvida agora, estejam à vontade. Se quiserem tirar no final de tudo, é como vocês preferirem. Digam-me coisas. Seguimos para a análise de mãos do João? João, estás por aí? Vamos em frente. Não sei se o João está aí ou não. Ele está aqui. Ele disse no chat. Ele está aí. Ok. Johnny. Pronto, tem aqui as mãos do João. São duas mãos interessantes. Primeira mão. Isto é uma final table, disse o João. Nós estamos aqui com cerca de 20 big blinds.
temos um rei valete suited. A Big Stack abriu. O João decidiu jogar em call. Este jogador squeezou. Este jogador foldou. O primeiro dá call. O João decidiu dar call. Bem este flop, que estamos assim um bocado. Nem muito bem. O Hugo pergunta se os ranges que eu apresentei aplica-se a buy-ins até 5€. Oh, isto aplica-se a todos os buy-ins, ok? Acho que temos que fazer adaptações específicas para cada tipo de buy-ins. Nos buy-ins mais baixos eu provavelmente até seria mais agressivo, porque acho que a malta folda mais, acho que a malta joga pior em potes tribetados no pós-flop. Nos limites mais superiores é preciso ter um bocadinho mais cuidado, porque eles são mais competentes, já dão mais trabalho, então temos que ter mais cuidado com aquilo que escolhemos. Mas os ranges adaptam-se de uma maneira geral a todos os níveis de buy-ins. Depois aqui o jogador Small Blind fez uma c-bet pequenita e o João, pronto, que só tinha 80 mil para trás, pôs lá o resto. Pronto, full call, depois tinha as 10, por aí fora. Ok, eu acho que esta mão tem duas particularidades interessantes. A primeira particularidade interessante é a decisão do pré-flop de dar call ou fazer all-in. Ok, aquilo que eu fiz foi colocar esta mão no Semizer, nosso melhor amigo. Pus um range bem largo para o cutoff, porque acho que o cutoff, tendo uma stack gigante nesta distribuição, vai querer abrir muito. Pronto, adaptei aqui os ranges de uma forma ou de outra e o resultado é que o rei valete funciona bem como push pré-flop, ok? Por isso, essa foi a minha primeira intuição quando estava a rever esta mão. Acho que aqui é um dos tais erros que falamos em relação à tribet. O pessoal joga muito isto para call e está muito automatizado para olhar para uma mão destas, ver uma mão bonita e pensar em flops. Temos que quebrar isso e olhar para estas mãos e pensar em tribets all-ins, ok? Neste spot, visto que tu és o jogador que está em último no torneio, não existe tanta pressão e SEM para o teu lado, porque o mais provável é que sejas tu o próximo a perder pela distribuição de stacks. Então eu acho que era um spot bom para pressionar o chip leader e fazer aquilo que se chama o bully da bully, ok? No fundo, ele está a abrir muito, que chega a um ponto em que tu podes pressioná-lo a ele, porque ele não tem como compensar o range tão largo com que está a abrir. E por isso, este seria um range perfeitamente adequado para tu fazeres all-in contra o open raise do chip leader, ok? Da forma que tu jogaste, não é um spot que eu possa dizer que tenha a certeza absoluta, mas acho que já não vou poder foldar no pós-flop, ok? Aqui fica muito duro porque tens umas odds porreiras, apesar da tua stack pequenita, a tua mão vai realizar bem no pós-flop, deste o teu call. É estranho, é simplesmente é difícil de avaliar, mas eu acho que as pot odds são boas. E depois neste flop, o pot que se criou, a stack que tens para trás, é um SPR que não permite que tu foldes o teu bottom pair com gutshot. Acho que aqui não daria. O José está a perguntar o range que eu meti para o chip leader. Pois 40%, que acho que é um range normal. É mais ou menos isto. Do cutoff, o range normal do open raise para a stack dele há de ser alguma coisa tipo 36 a 40. Acho que a malta nos níveis mais baixos abre menos, mas um chip leader destes com uma stack 95 BBs, acho que por muito que só jogue limites mais baixos se entende que tem que pressionar e por isso pus um range de 40. Lógico que para chip leaders mais passivos e que não tivessem a abrir tanto, o rei valete é melhor jogado em call e menos bem jogado em push, porque não mostraria tanto profit como uma mão que quer dar push, ok? Pronto, a mão seguinte que o João nos enviou foi um as valete. É mais um spot estranho este. É um spot em que cobrimos esta stack que tem 21 BBs, nós temos um bocadinho mais, por isso estamos a jogar a stack efetiva aqui deste senhor. Cabe 3x do cutoff e nós decidimos apenas jogar em call. Este jogador folda, vem um flop semi ok para nós. O adversário faz pot, nós damos call, vem a copinha, estamos agarrados, ele chipa, nós damos call. Algumas nuances em relação a esta mão. Primeiro de tudo, é difícil de analisar o que é que quer dizer um 3x deste jogador. Normalmente, pela experiência que eu tenho dos limites baixos, aquilo que eu acho é que a maioria dos jogadores
está a abrir aqui um range mais forte. Agora, nós nunca sabemos é o quão forte é. Como é que ele olha para as 10 suited? Acha que é o queijo e quer stacar e faz 3x ou não? Acha que 7-7 é o queijo e quer stacar aqui ou não? Por isso, a primeira decisão surge daí, da informação que temos desse jogador. O João disse que ele era tight, mas nós não sabemos muito bem o quão tight ele é. A segunda decisão prende-se com o size de c-bet dele. Eu acho que quando um jogador faz spot nesta board, eu olho para as valete e estou um bocado encolhido, por muito que tenha o as de copas, sinceramente. Primeiro porque acho que o size dele me está a dizer que ele vai sempre chipar ao turn, e obviamente quando vier uma copa, opa, não estou maluco de contente, mas vou dar call porque vou ter uma equity brutal. Agora sempre que vem outra carta qualquer, até quando vem o as, eu posso estar morto para as rei, não é? Eu posso estar morto para ases, por isso eu posso estar morto para os bluffs dele, que serão um dama 10, por exemplo. Por isso eu não estou muito contente, eu acho que foldaria já ao flop. É duro, mas este size acho que nos ajuda a foldar. Em relação ao spot pré-flop, aquilo que eu acho que podemos fazer para não ficarmos com dúvidas e até para eu também aprender aqui um bocadinho é voltar ao ICMizer, tirar o ICM, mantemos uma mesa de 4 pessoas. Agora eu vou pôr umas blinds mais fáceis de trabalhar e vamos pôr o teu adversário com as suas 21.000 fichas, digamos assim, que se correspondem às 21 BBs, para não estar a pôr as fichas. Até posso pôr as fichas mesmo dele. As blinds estavam a quanto? Ok, 100, 200. Fica mais fácil e fica igual. 100, 200. Então ele tinha 4.200. Nós tínhamos 5.300. E os outros pouco interessam, por isso eu vou pôr tipo cada um deles com 40, 4.000, 4.000. Pronto. Então agora o que temos que fazer é dar aqui ao senhor um range do cutoff. Vamos assumir que é uma coisa mais tight. E vamos ver qual vai ser o range que ele tem que abrir para o as valete ser sempre um chip super profitable. Vamos começar por um range bem tight. Sei lá. Do cutoff 17%. Parece-me super tight. Por isso vamos ver contra este range. Os overcalls da malta ao all-in, eu vou deixar isto, parece-me justo. O overcall do cutoff vou pôr um bocadinho mais. Quem faz 3x não está a pensar em foldar. Overcall e o call do cutoff contra o nosso push. Ok, se for isto assim. Pronto, aquilo que vemos é que contra este range bem tight, o nosso as valete não seria um push. Uma mão perdedora, por isso provavelmente melhor é mesmo levares para call. O que quer dizer que contra um jogador tight e provavelmente a situação real que tu enfrentaste aqui, acho que não é uma mão que possa jogar para push, então acho que jogaste bastante bem em escolher a decisão do call. Agora, vamos ver se ele for um bocadinho mais loose. 21%. Todos os outros ranges mantêm-se. Olha o sobrinho, um abraço. Todos os ranges mantêm-se, o range de call vai ser sempre este, por isso o que muda é o range do open raise. Quando um jogador que abre mais, mas dá call com as mesmas mãos, o as valete começa a ser um bocadinho profitable. Vamos dar uma margem um bocadinho superior para este stack size de qualquer coisa como uma BB, por isso uma BB corresponde a uma win rate de cerca de 100 BBs às 100, e para este stack size parece-me ok, porque vai ser tipo 5%, exato, da nossa stack. Mas ainda não é suficiente. Vamos para o 26. Pronto, e acho que encontramos o ponto que queremos, que é o momento a partir do qual nós queremos chipar a nossa valete contra este 3x, é quando o adversário está a abrir aproximadamente este range, que para o cutoff é um range bem tight. Não nos podemos esquecer de outra coisa importante, que é, ele não fez mini raise, ele fez 3x. E quando os adversários fazem 3x, é um range mais forte? É, mas quando foldam nós também ganhamos muito mais dinheiro. E por isso, essa relação risco-benefício, apesar de tudo, também é apelativa, porque sempre que ele decide foldar o seu as 8 off, nós estamos a imprimir notas porque ele fez 3x em vez de fazer 2.2 ou um mini raise normal. No caso da mão real, eu acho que o João jogou bem. No pré-flop, depois no pós-flop eu foldaria, mas achei que era fixe fazer esta análise no sentido de vermos qual era o range que ele tem que abrir para ser apropriado destacar o as valete
no pré-flop. Pronto, meus queridos, qualquer coisa, estejam à vontade, perguntem, digam. Há dúvidas, não há dúvidas. O que tinha o vilão, já agora? O vilão tinha o queijo, provavelmente, não é? Deixa eu ver. Eu chamaria o requeijo até. O requeijão. Eu chamaria o requeijo até. Tinha reis. É muito normal. Esta malta cabe 3x e depois tipo bomba logo ao flop ter um arranjo super forte. Por isso temos que ser mais disciplinados nesta parte aqui. Alguma dúvida, pessoal? Foi mais um tel, ao fim e ao cabo. Exato. Foi um bocado mais isso. Pronto, maltinho, olha. Pá, obrigado, boa aula. Ok. Excelente aula. Obrigado Gostei bastante também. Mago, gostava só de perguntar, a aula vai ficar disponível em algum sítio? A aula vai ficar disponível provavelmente nas minhas redes sociais ou nas redes sociais da Exploit. Eu normalmente faço o upload disto para YouTube e depois, durante o fim de semana ou no início da próxima semana, eu partilho nas redes sociais. Vou falar com os Big Bosses para partilhar isso, para quem não viu poder ver e ficar para vocês. Maga, depois podes meter o fecheiro na school? A apresentação? Sim. Tá bem, eu trato disso. Eu depois partilho tudo com o pessoal. Ok, obrigado. Obrigado, um abraço. Pronto, pessoal, um abração, gostei muito. Fiquem em casa, joguem muito póquer, tudo. Estudem Estudem bastante. Tá, pessoal? Obrigado. Tudo bom.